Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Theo. Nesse vídeo continuarei falando sobre polígonos, mas agora sobre construção de polígonos, usando régua, compasso, transferidor e através de um algoritmo estaremos construindo esses polígonos. Espero que gostem e vamos para o vídeo. Exemplo 8. Agora a parte de construção de polígonos. Descreva passo a passo como se pode construir, com a ajuda de uma régua e compasso, um hexágono regular de lado igual a 7 centímetros, de modo que esse hexágono seja inscrito a uma circunferência. Então, com a ajuda do compasso, a gente faz uma circunferência de raio 7 centímetros. Então, o primeiro passo é fazer a circunferência de raio 7 centímetros. Segundo passo, construir outras duas circunferências e colocá-las uma em cada lado da primeira circunferência, partindo do seu centro. Então vai ficar nesse formato as três circunferências. Terceiro passo é traçar, com a ajuda de uma régua, segmentos partindo do centro da circunferência central até cada ponto em que as circunferências se convergem. Quarto, montar o hexágono ligando os vértices. Então, fazendo a ligação desses vértices, montou o hexágono regular que cada lado mede 7 centímetros. Podemos ver que o triângulo em vermelho é um triângulo isósceles. Esse triângulo vermelho é um triângulo isósceles, assim como todos os triângulos inscritos no hexágono. Logo, os ângulos de sua base são iguais. Sabemos também que o ângulo A mede, o ângulo A, que está aqui no centro, aqui, mede 60 graus. Se os ângulos da base são iguais, e sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, fazendo essa equação, encontraremos que os ângulos da base medem 60 graus. Ou seja, ele vai ser um triângulo equilátero, porque possui todos os ângulos iguais a 60 graus. Podemos concluir que todos os lados e todos os ângulos do hexágono são iguais. Portanto, assim, um hexágono regular. Exemplo 9. Considere o hexágono regular de 16 centímetros de lado. Agora responda. Descreva por escrito e por meio de um fluxograma os passos a serem seguidos na construção desse hexágono. Então, o fluxograma seria esse. Primeiro passo, utilizar um compasso. Vamos construir uma circunferência de raio 16 centímetros. Segundo passo, utilizar um transferidor. Vamos dividir a circunferência em 6 partes iguais. Terceiro passo, traçamos 6 segmentos de reta partindo do centro da circunferência. E o último passo, ligamos as extremidades desses segmentos de reta que não estão no centro da circunferência. B. Calcule a área desse hexágono. Descreva os passos a serem seguidos para encontrar essa área. Dentro de um hexágono regular, existem 6 triângulos equiláteros, como visto em slides anteriores. Utilizando uma régua, medimos a altura de um triângulo. No caso, a altura é aproximadamente 13,6. Calculamos a área do triângulo por meio daquela fórmula básica, base vezes a altura dividido por 2, que é 16, que era o lado do hexágono, a altura que foi informado que é 13,6, e depois dividir por 2. A área de cada triângulo é 108,8 centímetros. Multiplicamos por 6 para encontrarmos a área do hexágono. Multiplicando por 6 dá 652,8 centímetros quadrados, utilizando a fórmula tradicional, que é base vezes a altura dividido por 2. Exemplo 10. Clara quer desenhar em seu caderno um polígono irregular com 12 lados, cada um com
10 centímetros de comprimento. Para executar a tarefa, ela dispõe de lápis, régua e compasso. Então, ela só pode utilizar isso. Descreva passo a passo o que Clara deve fazer para construir tal polígono. Resolução. Primeiro, traçar um segmento com 10 centímetros de comprimento. Segundo passo, calcular a medida de cada ângulo externo. Terceiro passo, construir um ângulo de 30 graus em uma extremidade do segmento traçado. Quarto passo, a partir do vértice do ângulo construído, repetir os passos anteriores até completar o polígono, né, que você vai determinar um polígono de 12 lados. Exemplo 11. Marcos precisa construir com régua e compasso um triângulo equilátero com 13 centímetros de lado. Descreva passo a passo o que Marcos deve fazer para cumprir a tarefa. Lembrando que é um triângulo equilátero. O triângulo equilátero possui os 3 lados de mesma medida, que é igual a 13 centímetros. Então, o primeiro passo seria traçar um segmento AB com 13 centímetros de comprimento. Segundo passo, centrar a ponta seca do compasso em cada extremidade AB do segmento traçado com abertura de 13 centímetros. Traçar 2 arcos que cruze em um ponto P. Então, na extremidade, coloca a ponta seca e traça 2 arcos, né, um em cada extremidade. E o encontro, o X que vai ter marcado, seria o terceiro vértice do triângulo. Aí depois é só traçar, né, ligar os 3 vértices, né, traçar os segmentos AP e BP, obtendo assim o triângulo equilátero ABC. Exemplo 12. Descreva os passos para a construção de um octógono regular com 7 centímetros de lado, sabendo que o seu ângulo interno mede 135. Então, primeiro você vai traçar um segmento de 7 centímetros. Em uma extremidade do segmento traçado, construa um ângulo de 135 graus, tendo-o como um dos lados. Então, no limite do 135, você vai marcar outro segmento. Sobre o outro lado do ângulo construído, marcar um novo segmento, né? Esse segmento onde está o ângulo de 135 graus e com medida de 7 centímetros. Repetir os passos anteriores até completar o polígono, até completar o octógono. Então você vai ter que repetir esses passos até chegar o último vértice. Exemplo 13. Descreva as etapas de construção de um quadrado de lados com medida igual a 4 centímetros, a ser feita com o auxílio de régua e compasso. Primeiro, traçar um segmento de 4 centímetros. Traçar uma perpendicular, porque a gente já sabe que cada ângulo de quadrado é 90 graus. Então, a gente traça uma perpendicular e essa perpendicular vai ter um segmento de 4 centímetros, que vai ser o segundo lado. Sobre a perpendicular traçada a partir do vértice do ângulo reto. Depois repetir até fechar o quadrado, até fechar os 4 lados do polígono. Exercício resolvido. O quintal da casa de Manuel é formado por 5 quadrados. Temos 5 quadrados que dê igual área. E tem a forma da figura ao lado. Se BG mede 20 metros, esse segmento que mede 20 metros, então a área do quintal é. Com esse segmento você consegue calcular o lado do quadrado. Esse lado é o lado quadrado. Aqui está pegando 2 lados do quadrado. Então você pode chamar por uma letra qualquer esse lado do quadrado, e aqui seria 2 vezes, né, o lado do quadrado. E por Pitágoras você consegue determinar a medida desse segmento, que seria o lado do quadrado. Pitágoras, né, determina a medida do lado do quadrado, depois acha a área do quadrado através da fórmula L ao quadrado, que vai ser 4. Como são 5 quadrados, basta multiplicar por 5,
5 vezes 4 dá 20. Então, a resposta é 20 metros quadrados. O exercício resolvido 2. Um polígono regular cujo perímetro mede 30 cm possui n lados, cada um deles medido n-1. Esse polígono é classificado como 1. Antes de tudo, a gente já sabe que é um polígono regular. O que é polígono regular? Todos os lados são congruentes, possui a mesma medida. Como o perímetro é a soma de todos os lados de um polígono, então temos a seguinte expressão: se tem n lados, então é n vezes a medida do lado, que é a medida do lado vai ser n menos 1. Então, substituindo, fazendo a multiplicação, aqui encontraremos essa equação do segundo grau, pois a medida do perímetro mede 30. Então, achamos essa equação por Bhaskara, calculamos a medida, o número de lados é somente número positivo, então a resposta é 6. Então é o chamado de hexágono, o polígono de 6 lados é o hexágono. Exercício resolvido 3. Uma piscina tem um formato de um polígono regular cuja medida do ângulo interno é 3 vezes e meia a medida do ângulo externo. Qual é a soma dos ângulos internos do polígono cuja fórmula é igual a dessa figura? Solução. Como não sabemos a quantidade de lados do polígono, vamos imaginar só um dos vértices desse polígono. Então, tem uma figura determinando o ângulo interno e o ângulo externo. Nós já sabemos que a soma dos ângulos internos, a soma do ângulo interno com o seu ângulo externo adjacente é 180. E também, pelo enunciado, o ângulo interno é 3 vezes e meia maior que o ângulo externo. Substituindo na equação 2, na equação 1, substituindo o AI por 3,5 AE, encontraremos a medida do ângulo externo, que é 40. A gente já sabe também que a soma dos ângulos externos é 360, dividido por 40, vai dar um polígono de 9 lados. Então, a soma dos ângulos internos da piscina é, usando a fórmula dos ângulos internos e substituindo n por 9, vamos encontrar a resposta de 1.260 graus. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative os sininhos das notificações para que não perder nenhuma novidade desse canal. E até o próximo vídeo.